Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito, o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão, as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial.